Acho que dá para falar assim, não tem como fugir aí da queda dos preços dos grãos. Eu acho que esse é um bom pontapé inicial para a gente entrar nas demais temáticas, né? Então acho que seria interessante pegar um panorama de vocês de preço, né? Até para explicar as dinâmicas que tem acontecido, né? Tem a parte de estrutura logística até que fez o basis ficar negativo. Então acho que seria interessante passar um pouco mais até para o investidor que nos assiste, que talvez não tenha o conhecimento tão aprofundado assim para entender por que é tão volátil, o que aconteceu nos últimos entre o final do ano retrasado e o ano passado para provocar essa queda no preço dos grãos que a gente viu, e como isso acaba afetando o desempenho da companhia. Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente tem aí a gente vai entrando em mais detalhes. Perfeito. Para explicar isso, eu vou ter que voltar alguns anos. Voltar alguns anos. É isso aí. Não, o que aconteceu, né? Então, nós tivemos aí anos em que houve um déficit de produção, principalmente na Argentina, né? Que sofreu aí com o Laninha durante 3 anos. Isso fez com que os preços aumentassem das commodities. Os preços aumentando das commodities, consequentemente, aumentam margens, aumenta a área oferecida para a produção agrícola, tanto aqui no Brasil, na Argentina e no próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma área limitada, mas vai 100% da área que ele tem disponível. E o Brasil, né, convertendo pasto, e isso aumenta também a área plantada. O que acontece? Tem uma hora que todas as áreas produzem adequadamente. E o desenho desse ano era uma mudança no cenário climático, é o Ninho chegando, ou seja, vai chover mais no sul da América do Sul, e teoricamente choveria menos no Cerrado. Né? Mas esse teórico, porque o Cerrado chove muito, então às vezes chover menos até é bom. Casualmente esse ano foi diferente, choveu muito menos no Mato Grosso, que impactou a safra do Mato Grosso em si. Então, com isso, né, nós temos uma overoferta de produção agrícola. Esse é o fato. Né? Por isso que os preços começaram a reduzir. Né? Então, agora, evidentemente, o produtor mais ineficiente, que tem dificuldade no custeio, ele vai agora sentir esse aperto de margens, né? Consequentemente, isso deve se ajustar para frente. Como é que se ajusta para frente? O produtor vai usar um pacote tecnológico, vamos chamar assim, né? Menos fertilizantes, sementes mais baratas, mas que têm menor potencial produtivo. E, logicamente, o consumo ele cresce consistentemente. Né? Então, em algum momento, essa área que está à disposição, ela vai ser suficiente para 100% do consumo. Né? Talvez demore 1, 2 anos para isso estabilizar, e aí volta às margens normais, vamos chamar assim. Então, a queda de preço era esperada, sabíamos que em algum momento isso ia acontecer, não vai ficar a soja $14 por bushel por muito tempo, $15 por bushel, né? Era normal que caísse, e aí, quando tem isso, na verdade, tu sai do mercado os produtores mais ineficientes, naturalmente. Né? Perfeito. Seria, acho que assim, até a passagem, a gente sai de um movimento climático como o El Niño, passa daqui a pouco e entra no Laninha. Então, acho que, inclusive, a gente tinha uma perspectiva até de que, em termos de precificação, 24, o ano de 2024 fosse ter uma melhora. E, na verdade, a gente viu até produtores tirando o pé, né, reduzindo a área plantada, para tentar, de alguma maneira, equacionar esse problema de oversupply, né, de excesso de oferta, mas o preço não está se mexendo muito. Né? A gente também tem, como o mercado é um mercado global de commodities, né, a gente também tem produção de Argentina, produção dos Estados Unidos, e tudo isso afeta. A partir do momento que os produtores brasileiros começam a restringir a área plantada, mas você ainda tem uma questão de excesso de oferta na Argentina, por exemplo, em termos de equação de oferta e demanda, o preço ainda acaba tendo esse viés baixista. Então, eu queria explorar um pouco mais esses pontos, o que vocês enxergam, talvez olhando para os outros países. Né? Estados Unidos foi uma incógnita também, parece que em termos de clima, eles estão performando melhor do que a expectativa inicial. Então, acho que seria interessante adentrar um pouco mais nas dinâmicas por países, até para passar essa ideia de que é globalizado. Né? Então, não é só o produtor brasileiro que está adicionando para a conta. Né? Então, acho que seria interessante por esse lado também. Tá bom. Vamos começar com o Brasil. Né? Então, o Brasil, assim, a previsão no início da safra é produzir 160 milhões de toneladas de soja.
tivemos a seca no Mato Grosso, né? Isso reduziu, não digo reduziu a área plantada, tá? Porque a área plantada, como a soja tem uma boa margem, ela ainda foi preservada. O que penalizou um pouquinho foi a safrinha de milho, né? Porque hoje o milho tem praticamente só margem de contribuição, então tu preserva a tua área de soja, mas tu pode reduzir o pacote tecnológico do milho, tu pode reduzir a área do milho, né? Mas a soja, então, ela reduziu de 160 milhões de toneladas para 151, 152 milhões de toneladas, que é hoje a previsão da maioria do público, né, dos consultores que visitam o campo e analisam. Então, isso houve uma pequena redução, né? Mas hoje, assim, a sobra inicial que estava prevista era de 20 milhões de toneladas. Então, o Brasil vai estar tirando 7, 8. Então, nós estamos falando que ainda vai sobrar ainda um volume grande de soja. Aí depois reduziu para 15 com a redução de área. Tá, hoje está se falando em uma sobra de 8, 9 milhões de toneladas. A Argentina tinha assim, o início do plantio deles foi muito bom, muita umidade no solo, estava performando super bem, mas nas últimas 2 semanas eles tiveram uma massa de calor muito intensa, né? Temperaturas altíssimas e com pouca chuva. Praticamente não teve chuva nesse período. Então isso deu uma segurada nesse entusiasmo de uma super oferta por parte e super recuperação por parte da Argentina. Acho que vai ficar um pouco mais limitado, né? E os Estados Unidos agora estão no inverno, então, ou seja, deve terminar agora esse processo de inverno mais um mês, e aí começa o plantio lá já da safra 24-25, né? Na safra 23-24, eles formaram um pouquinho abaixo da média, mas performaram bem, né? Lógico, o que muda para a próxima safra é que agora nós vamos ter um laninha de novo. Então, laninha significa que vai chover menos no sul. Nós estamos falando do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, que juntos totalizam aproximadamente 70 milhões de toneladas. Então, essa produção para o ano que vem ela entra em risco. Tá? Para esse ano, acho que vai ter poucas mudanças a partir de agora, porque a previsão de chuva para fevereiro ela é boa em todo o Brasil. Então, acho que não vai ter grandes mudanças. Acho que, a salvo se entrar uma massa muito quente, que mude isso, mas hoje o que a gente vê é produzir bem em todas as localidades, pelo menos a partir de agora, né? Produzir bem, então acho que não vai mudar muito essa projeção que está se apresentando, seja Conab, MEA e outros institutos de 152, 151 milhões de toneladas de soja. Então, logicamente, esse nível de preço ele prejudica as margens produtores, não só do Brasil, mas todo globalmente, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente lembra que soja a $10 por bushel, ou a menos de $10 por bushel na época do Trump, o governo americano subsidiava, né? Então, a gente sabe que está chegando no limite também do americano, né? O Brasil, assim, ele produz bem por hectare, mesmo volume que o americano, né? Nosso custo é muito similar e a gente tem o câmbio, que é um fator determinante, né? Então, a gente consegue ter uma boa margem na soja e aí a logística pega muito no milho. Milho, sim, né? O milho sofre porque um milho aqui em Campinas deve estar ao redor de R$60 o saco, tira R$20 de frete, sobra R$40 no Mato Grosso. A soja é o mesmo preço, é o mesmo grão praticamente assim de transporte, né? Então impacta menos porque o preço da soja é R$100, R$120, dependendo do momento, o câmbio também faz diferença. Então por isso que a soja ela é hoje o principal assim produto em termos de grãos. O algodão o cenário é diferente, né? Eu ia chegar nele. O algodão é diferente, o cenário do algodão é muito mais PIB global, é consumo de roupas, vestuário. Então, assim, ele já ajustou preço alguns anos atrás, né? Então já está nessa faixa de 80 cents já faz uns 2, 3 anos. E eu te diria assim, o consumo ele ficou um pouco retido, porque se eu falei em crise global de economia, aumento de juros, isso, né, enfraquece o consumo, as pessoas ficam com medo de comprar, não sabe como é que vai ser lá na frente, aumento de juros, assusta. As empresas têxteis também se assustam, porque não vou comprar um lote de algodão hoje, eu não sei se vai ter consumo de camisas depois, ou de toalhas. Então, também reduzem a liquidez do mercado futuro. Reduziu absurdamente, né? Geralmente o mercado trada muito futuros no algodão, o contrato de dezembro é o principal contrato, e o contrato de dezembro até o ano passado, assim, no final do ano passado, dezembro de 2024, estava fraquíssimo, né? Praticamente não tinha liquidez. E isso mudou, né? Assim, hoje o contrato de dezembro de 2024 já tem mais liquidez, os juros americanos estão caindo, já começou a dar ajudar a gente a fazer hedge, né? Que é importante a gente vender futuro, para não ficar esperando a entrega da safra para começar a achar cliente. Então, a gente tem uma política de hedge muito forte que nos ajuda a manter as nossas margens estáveis, vamos chamar assim.